Olá, boa tarde, Vini Lang aqui. Vou fazer a atualização do Bitcoin, passando desde o semanal até o curto prazo, passando os principais pontos chaves do Bitcoin que definem entre uma tendência de baixa e uma tendência de alta, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e bora lá para a análise do Bitcoin, relembrando a análise que é a mesma desde que a gente iniciou essa consolidação. Então desde de meados aqui de novembro temos uma estrutura bearish aqui no Bitcoin, embora estejamos uma tendência de alta aqui no curto prazo, a estrutura aqui em tempos gráficos maiores ela ainda é de baixa, tá? Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é justamente o volume, tá? Temos o volume desde esse fundo aqui para esse fundo, volumes de queda significativos e grandes volumes, especialmente aqui na região do dia 10 e na região aqui do dia 21 de novembro. E após esse fundo aqui no dia 21 de novembro, a gente tem o volume decrescente. Tá? Então, o volume decrescente ele significa a maior probabilidade é que esse movimento aqui seja ainda parte do movimento corretivo, da tendência de baixa, do que uma nova tendência de alta. Tá? Então, eu queria passar a partir disso pontos de rompimento, né? Pontos em que isso deixa de ser verdade. Então, o primeiro ponto é essa região dos 101,200. Caso o preço consiga se manter acima dessa região, uma demonstração de força bem importante. E um rompimento, realmente, para a gente identificar que isso aqui é um fundo, na verdade, não parte do movimento de impulsão que iniciou lá em outubro de 2025. A gente precisa de um rompimento de fechamento de candles no semanal, no diário, rompimento com um volume preferencialmente maior do que esses volumes aqui, acima de 108.500, tá? Fazendo isso, o Bitcoin ele vai ser caracterizado como uma reversão de tendência, tá? A gente vai ter uma reversão de tendência no Bitcoin. Enquanto isso não acontecer, todo esse movimento aqui, embora bullish no curto prazo, ele não passa de um movimento corretivo, tá? Então, quando que a gente sabe que essa onda 5, então, caso ocorra, ela de fato está sendo iniciada e que a gente deve buscar patamares mais abaixo. Tá? Primeiramente, que patamar a gente deve buscar caso a onda 5 ocorra? A gente deve buscar a região aqui de 74.000 a 68. Tá? Então, para quem pensa em compras a longo prazo, essa é uma região importante para deixar alarme aqui. Então, só destacando aqui essa região aqui 74.000 até 69.000, beleza? Então deixa alarme nessa região. Isso é o longo prazo do Bitcoin. Agora eu vou passar para a região aqui do curto prazo, qual que é a interpretação dentro dessa onda 4, tá? Então é uma correção WXY, dentro da Y a gente tem um ABC, dentro da C a gente tem um 2, 3, 4, 5, qual estamos aqui na onda 4, ou seja, o Bitcoin no momento está no suporte e na minha visão, é um suporte realmente. A gente tem o mesmo tipo de padrão, então perceba com relação ao volume, tá? O mesmo tipo de padrão com relação ao volume. Temos aqui o volume alto e no movimento corretivo o volume baixo, tá? Então esse movimento aqui tem característica do movimento corretivo e não impulsivo, tá? Então já dei uma dica, né, na primeira situação, que é prestar atenção no volume. Qual que é a segunda situação? Só se inscreve no canal antes, para não perder mais análises como essa. E a segunda situação é justamente a gente passar regiões importantes, tá? Então, perder a região dos 93.000, tá? Deixem alarme nessa região, com volume, significa provavelmente um topo no Bitcoin, tá? A gente aumenta bastante a probabilidade de perder os 89, caso eu perca os 93, perdendo os 89, aumenta bastante a chance de acabar perdendo os 83 e fazer esse pivô no semanal, tá? Então, perdendo os 83, vai perder a mínima do semanal e perdendo a mínima do semanal, a gente deve buscar aqui essa região aqui próxima a 72, 68, né? Por diferentes maneiras aqui de medir, né? Isso aqui foi o que eu comentei antes lá, que é aquela região de 74 a 69, tá? Então aproximadamente essa região. Então deixe alarme nessas regiões e no curto prazo daria para considerar um long, tá? Por estarmos adentrando no final de semana, que geralmente a gente tende a diminuir a volatilidade,
eu acredito que a gente deva permanecer dentro desse range aqui e não romper para cima nem para baixo pelos próximos 2 dias, tá? Então, quem sabe domingo para segunda a gente possa ter um movimento de rompimento, seja ele um rompimento bearish dos 93 ou até um rompimento bullish dos 97. Qual que é o alvo, então, caso a gente faça esse rompimento? Tá? O alvo é justamente essa região aqui, próxima a 99 mil. Beleza? Então, se subir alvo 99 mil, se cair perder os 93, a gente provavelmente deve seguir a queda e romper para baixo. Beleza? Com relação à dominância e com relação aos altcoins, eu particularmente estou posicionado para os dois lados, tá? Então acho que tem altcoin que está interessante para long, poderia citar aí Ethereum, Link, talvez Render, Fetch, tá? Tem algumas que estão um pouco interessantes para long. Para short, estou posicionado em Ripple, Polygon, Manta, tá? Então tem algumas que estão um caráter um pouco mais bearish aqui. Essas aqui, ICP, também tem moedas mais bearish. Essas aqui estão um pouco mais bullish, tá? BNB, ADA, VAX, tá? Não necessariamente estão dando oportunidade, mas só para contextualizar aí que tem moedas bullish, moedas bearish, e dá para operar, na minha visão, para os dois lados aí nesses próximos dias, enquanto o Bitcoin permanecer dentro desse range. Perdeu os 93, na minha visão, é um indicativo muito claro de que não devemos abrir mais longs no mercado enquanto não tiver um fundo global, e se rompermos aqui o topo e começarmos a demonstrar fraqueza próxima a essa região dos 100 mil, também é um sinal para um perigo em aumentar a exposição de long. Para mim seria uma ideia de realização, quem sabe abrir alguns hedges, alguns shorts, realizar parcial posição de Bitcoin, etc. Então, no momento estamos no suporte, tendência preço consolidar ou subir próximos dias. Falando da análise de sentimento, temos aumento dos longs aqui no curto prazo e aumento aqui do open interest também, sem liquidações de long e sem divergência no CVD, ou seja, um breve sinal aqui que a gente pode consolidar e vir capturar liquidez mais abaixo antes dessa próxima pernada de alta, tá? Se a gente conseguir capturar a liquidez, né, seja liquidar, deixar algum volume de fundo antes de romper os 93, eu acho que pode ser um bom long para pegar essa subida até próximo dos 100 mil. Caso a gente perca os 93, a gente deve também fazer um fundo e fazer um pullback, mas eu não espero que rompemos os 100 mil e quem sabe até algo mais bullish, tá? Então, esse foi a análise do Bitcoin. Deixem alarme nos pontos importantes. Só relembrando quais são os pontos importantes. Principal 93 e os secundários aqui 89 e depois 83, para caso o preço caia. E parcial aqui, né? Essa região aqui dos 97, caso o preço suba. E para realizações 99 mil. Beleza? Reversão somente acima dos 108. A reversão, qual talvez romperíamos all time high depois de fazer somente acima dos 108. Beleza? Comenta aqui embaixo que moedas você gostaria que eu analisasse em próximos vídeos. E bom final de semana a todos. Bons trades. Até mais.